Eu vou abrir a Bíblia, eu quero que os irmãos em casa abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Êxodo 12 é o tema da mensagem dessa noite, essa noite de Páscoa, em o nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 12, nós leremos apenas o versículo de número 42, meus irmãos. Abraço para os irmãos de outras denominações também que estão nos acompanhando essa noite, para a glória de Deus. Êxodo capítulo de número 12, verso 42, diz assim: Esta noite observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorarem nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Queridos irmãos e nobres e distintos amigos, estamos diante de um texto talvez pouco conhecido dos nossos irmãos. Eu quero fazer aqui uma análise sintética, uma análise do texto de Êxodo capítulo 2, para, se der tempo, nós concluímos com o livro a qual foi lido pelo nosso irmão presbítero José, acerca da ressurreição de Cristo. A Páscoa relatada em Êxodo capítulo de número 12, ela nos fala acerca da última noite do povo lá no Egito. A Páscoa de Êxodo capítulo 12 é a última noite que o povo de Deus passou pelo Egito. Haja vista que era o momento propício para Deus libertar todo o povo que estava cativo no Egito. E dentro deste fato, eu vejo, aleluia, a última noite, eu vejo a última praga e eu vejo o último juízo de Deus sobre os egípcios. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus é um Deus que vela para cumprir com a sua poderosa palavra, visto que Deus agora vai colocar a última praga sobre o Egito, porque o próprio Deus havia endurecido o coração de Faraó. E qual é o motivo de Deus endurecer o coração de Faraó? O motivo de Deus ter endurecido o coração de Faraó é porque Deus queria destruir os deuses do Egito, que eram representados em cada uma das pragas que havia lá no Egito, que Deus colocou. E nós estamos diante da última noite. Então, eu quero dizer para os irmãos que não conhecem, que cada praga que foi lançada no Egito era para destruir um deus do Egito, que era adorado e venerado por todos os egípcios. Queridos irmãos, o Deus Yahvé, o Deus poderoso, agora ele toma para si toda a afronta dos deuses do Egito, e Deus endurece o coração de Faraó, retarda, endurecendo o coração de Faraó, a saída de todo o povo do Egito, porque Deus queria provar quem era o verdadeiro e o poderoso Deus Yahvé. E Deus agora vai lançar as pragas. A primeira praga que Deus lançou sobre o Egito, sobre o rio Nilo, foi porque o rio Nilo era adorado. O rio Nilo era uma espécie de rio de fertilidade, e Deus lança sobre o rio Nilo agora o sangue. O rio Nilo é tomado de sangue, porque Deus está provando que não é o Nilo que deve ser adorado, mas é o Deus Yahvé que deve ser adorado. Na segunda praga, Deus agora empesteia de rãs todo o Egito. Por que que Deus colocou rãs no Egito? Porque Deus queria destruir um Deus que era ovacionado, que era adorado, que tinha
a cabeça de Rã. E Deus prova que era o Iavé, que deveria ser adorado na plenitude. A terceira praga, Deus destrói, aleluia, Atote, que era um deus venerado, um deus da magia. E Deus manda a praga dos piolhos. A quarta praga, aleluia, Deus manda a praga das moscas. Por que que Deus mandou a praga das moscas? Porque Deus estava fazendo distinção entre o seu povo e o povo egípcio. O povo de Deus trabalhou muito, irmãos. O povo de Deus foi massacrado no Egito. Aliás, abrindo um parênteses, o Egito massacra o povo. O povo de Deus foi tão massacrado que conforme Deus ia enviando as pragas, Faraó ia fazendo com que o povo trabalhasse muito mais. E agora o povo está cansado. O povo não estava mais tomando banho. O povo está cheio de chagas e as moscas encostam naquele povo. Aí Deus olha para o povo e Deus vê que era necessário vingar os seus filhos. Aí Deus manda as moscas sobre o Egito. A praga das moscas. A quinta praga, a praga da morte de todos os gados. Todos os gados do Egito vieram a morrer. Sabe por quê? Aspe, Atos e Nude foram destruídos, porque esses eram os deuses venerados. Esses deuses eram venerados a ponto dos egípcios dizer que o rebanho estava sendo bem cuidado por causa desses deuses. Aí Deus mata, fere todo o rebanho do Egito. A sexta praga, a praga das úlceras. Como o povo de Deus trabalhava muito, não podia tomar banho, não podia se cuidar, higienicamente falando, começou a ter úlceras. Aí Deus se vinga, colocando sobre o Egito a praga das úlceras. Todos os egípcios, aleluia, muitos deles foi acometido de úlceras. E o coração de Faraó continua pedrificado, e ele não libera o povo. Aí vem a sétima praga, a praga de chuva de granizo. Deus manda a chuva de granizo, destrói Íris, Osíris, que eram os deuses venerados pela chuva. Deus prova que o Deus da chuva é o Deus Iavé, que pode fazer todas as coisas, e Deus destrói Íris e Osíris. Aí a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos entram na lavoura dos egípcios, acaba com toda a lavoura dos egípcios. Sabe por quê? Porque Shu e Sebec eram os deuses adorados, os deuses da lavoura. E Deus manda os gafanhotos para destruir a lavoura. E Deus está perguntando: aonde está Shu? Aonde está Sebec, que não pode fazer nada? Eu quero dizer para você, é uma mensagem eloquente, irmãos. Eu quero dizer para você que você não conhece, não sabe do tamanho do teu Deus. A Bíblia diz que o teu Deus é tão grande que ele sustenta os oceanos com as palmas das suas mãos. A Bíblia diz que o teu Deus é tão grande que ele pisa toda a terra. A Bíblia diz que o teu Deus é tão grande que ele não olha para cima, ele só olha para baixo, porque acima dele não existe trono nenhum. Ele destrói então com a praga dos gafanhotos toda a lavoura dos egípcios. A nona praga chega, e a nona praga traz trevas sobre o Egito. 3 dias de trevas sobre o Egito. Enquanto os egípcios estavam na escuridão, os israelitas estavam na luz. E é assim, abrindo um parênteses, enquanto os egípcios, quem está no Egito, vive na escuridão. Quem está, aleluia, diante de Deus, vive na luz. Não é história de carochinha, é Mateus capítulo de número 5, verso 13 e 14. O verso 13 de Mateus 5 diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, de maneira nenhuma presta para salgar nada, presta para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma candeia, aleluia, se não for colocar no veladouro. Não pode esconder a luz. Então, enquanto os egípcios estavam nas trevas por 3 dias, o povo
de Deus tinha luz. E é isso que eu quero abrir um parêntese e dizer para você. O mundo pode estar um caos, as pessoas podem estar nas trevas, mas você está na luz, porque você é luz e o teu Deus também é luz. Vem a 10ª praga, meus irmãos, e essa 10ª praga é a morte dos primogênitos. Na morte dos primogênitos, Moloque precisava ser destruído. O deus Moloque, a qual eles pegavam as crianças e sacrificavam a este deus. Sabe o que Deus faz? Deus agora vai enviar a última praga, mas o nosso Deus, Ele planeja as coisas. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, de forma alguma. Deus é um Deus que planeja. Diga isso aí para o irmão que está do seu lado. Deus planeja. Deus não faz as coisas de qualquer forma. O nosso Deus é ordeiro. Deus vai planejar. Antes de entrar a morte no Egito, Deus começa a planejar. Deus chama Moisés, Deus chama Arão, e Deus vai dizer para ele: nós vamos planejar o que nós vamos fazer. E Deus agora começa a planejar. Êxodo capítulo 12 e verso 13. Deus disse: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Cada família tomará para si um cordeiro. Observação: agora nós temos todos um cordeiro que tira o pecado do mundo. E cada família tomou o seu cordeiro. Deus está planejando. Cada família toma o seu cordeiro. Conforme a instrução de Moisés, eles tomam o cordeiro. E agora, no 10º dia, e o verso 6 do capítulo 12 diz: porque Deus é organizado, Deus está organizando, Deus está fazendo uma estratégia. Deus disse: guarda o cordeiro até o 14º dia deste mês. Ou seja, o cordeiro no 10º dia. Cada israelita tomou para si um cordeiro e guardou o cordeiro em vossas casas. Ei, eu quero abrir um parênteses. Guarda o cordeiro em vossa casa. Aleluia. Guardaram por 3 dias o cordeiro em vossa casa. E aí eles ficaram do dia 10º, 11º, 12º, 13º, 3 dias. 3 dias o cordeiro na casa dos israelitas. Deus disse: no 14º dia, antes que a morte entre no Egito, o anjo da morte desça ao Egito, eu vou pedir para vocês, que vocês devem, no 14º dia, vocês devem, ao crepúsculo da tarde é às 15 horas. Às 15 horas, vai vendo, às 15 horas, todos nós vamos nos reunir e nós vamos matar todos os cordeiros. Deus está arquitetando, Deus está planejando com todos eles. É a Páscoa de Êxodo capítulo 12, presta atenção. Todos eles morrerão. Aí Moisés está passando um relatório: matem o cordeiro. Cada família tinha o seu cordeiro. Não quebrem os ossos do cordeiro. Vocês ficaram 3 dias, agora no 14º, tragam o cordeiro, vamos matar o cordeiro, e não pode quebrar nenhum osso do cordeiro. Quem conhece Bíblia já sabe o caminho que a mensagem está entrando. Comam a carne assada. Moisés está dando um relatório. Comam a carne assada no fogo. Nada de banho-maria. Nada de carne crua e nem cozida. A carne tem que ser assada no fogo. Comam a carne do cordeiro com pães asmos e ervas amargas.
Sabe o que acontece na Páscoa atual? Trocaram o cordeiro por um coelho. O cordeiro e ervas amargas deveria ser comido. A Páscoa dos dias de hoje. Trocaram o cordeiro pelo coelho. Segura essa. Eu não sei se coelho bota ovo. Mas eu sei que trocaram o cordeiro pelo coelho. Eu sei que a Páscoa de hoje, ela fala de doce, de gostosura. Mas a Páscoa de Êxodo, capítulo 12, ela fala de cordeiro, ervas amargas, que simbolizava, tipificava a luta que todos os egípcios provocaram nos israelitas no Egito. Eles foram escravos no Egito. E agora eles estão na última noite. E na última noite, era para comer assada a carne do cordeiro com ervas amargas. Que Páscoa é essa? Do chocolate, dos bolos, das tortas. Amém? Mas o pai que não ensina ao seu filho a verdadeira Páscoa, vai deixar o filho todavia enganado, pensando que a Páscoa é por causa de um coelho e por causa de um ovo. A Páscoa é por causa do cordeiro e são ervas amargas. Xarabacalabadarachai. Trocaram o cordeiro pelo coelho. E Páscoa não são ovos. Páscoa não é coelho. Páscoa é cordeiro. Diga aí para o irmão que está do seu lado: Páscoa é cordeiro, não é coelho. Páscoa não é doce, é amargo. Páscoa do Êxodo capítulo 12 fala de sofrimento no tempo de escravidão. Eles estão na última noite. Asse o cordeiro, coma com pães asmos sem fermento, com ervas amargas, e vocês vão extrair o sangue do cordeiro. Vocês vão extrair, Êxodo capítulo 12, verso 22. Vocês vão tomar um isopo, que era uma planta, que quando mergulhada em líquido, ela ficava encharcada. E vocês vão pegar o isopo, vão molhar no sangue que tiver na bacia. Tem bacia aí? Tem sangue? Se tem sangue, tem bacia, tem cordeiro. E vocês têm que pegar esse sangue. Vocês têm que passar nos umbrais das portas de todos os israelitas. E vocês passando o sangue, mensagem de Deus através de Moisés, o anjo da morte não vai entrar aonde ele vê o sangue. Ele não vai perguntar, abrindo um parênteses, quem é que está aí? O irmão Jorge, a irmã Sara, a Carol e a Camila são crentes. Ele não vai perguntar, ele vai olhar para os umbrais da porta. E se ele vê o sangue do cordeiro, a morte não entra. Aonde houver o sangue do cordeiro, a morte não entra. A morte eterna. E se entrar a morte física, o apóstolo Paulo disse: se entrar a morte física, morrer para mim é lucro. Ou seja, é ganho. E viver para mim com Cristo é lucro. Estamos vivendo lucro. Porque se morrer é ganho e viver é lucro, estamos no lucro. Diga para o teu irmão: tu está no lucro, irmão. Mediante a tudo que está acontecendo, eu e você estamos no lucro. Pega o sangue, esparge o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passará, e onde tiver o sangue, a morte não vai entrar. O sangue significa e simboliza a vida de uma vítima.
Levítico 17, 11. Toda vez que era para alguém morrer pelo pecado, o sangue do cordeiro cobria o pecado do pecador. Então o sangue substituía a vida. O sangue significa substituição de uma vida. O cordeiro morre e a vítima vive. Sabe por que nós estamos vivos? Vivo em todos os sentidos. Para os cristãos, espiritual e físico. Porque tem a morte espiritual e a morte física. Efésios capítulo 2. Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas, em pecados e nos nossos próprios deleites. Ele nos vivificou. Então o sangue do cordeiro trazia vida e a morte não podia entrar. O sangue do cordeiro tipifica o sangue de Jesus. Aí Deus começa a dar orientação para Moisés antes que o anjo da morte entre à meia-noite. E Deus orientou a Moisés dizendo para Moisés: vocês vão fazer o seguinte: na hora que tiver assado, a morte passando, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão cingir os lombos. Cingir os lombos, sabe por que eles tinham que cingir os lombos? Porque as roupas eram aventais muito grandes. E tinha que comer depressa. Aí Deus diz: cinge os lombos. Tinha que dobrar a roupa comprida. Amarrar na cintura. Amarrar na cintura. E comer o cordeiro assado. Com ervas amargas. Cingindo os lombos. Aí diz Deus para Moisés: diga a eles que além de cingir os lombos, eles devem ter sandália nos pés. Porque os israelitas e os judeus, na hora da refeição ou dentro de casa, eles não usam sandálias. Eles não usam sapatos. Eles tiram. E aí eles vão fazer a refeição. Aí Deus entra em ação e diz para Moisés: olha, é para quebrar o ritual, a liturgia deles. É para eles comer rápido, cingir os lombos e já está com a sandália nos pés. Porque a saída é rápida. Cinge os lombos. Coloca a sandália nos pés. Coloca o cajado na mão. Xarabacalá e andarrécia. Porque a saída é rápida. Então ele cinge. Não era costume dele sandália, sapato, mas Deus quebra todo o costume. Deus fala: ó, vai colocar agora a sandália e o sapato. E eles colocam. Eles deveriam comer rápido, apressadamente. E eles comeram rápido. Verso 13 diz: passarei por vós, e este passar, que é o linear do nome Páscoa. Porque este passar no grego significa pacha. E esta pacha, trazida por português, significa Páscoa. Ou seja, Páscoa é uma passagem. Toda vez que nós celebramos a ceia, nós celebramos a morte de Cristo, memória da morte de Cristo. Uma passagem. E a Bíblia vai dizer para a gente. E eu vejo nesta passagem, neste ponto de Páscoa de Êxodo capítulo 12. Eu vejo 3 pontos importantes. Primeiro, livramento de morte. A Páscoa de Êxodo faz alusão à Páscoa do Novo Testamento, da Nova Aliança. Êxodo traz, em primeiro lugar, livramento de morte. Em segundo lugar, libertação do Egito. Em terceiro lugar, celebração no deserto. Vou repetir. A Páscoa de Êxodo, ela traz livramento de morte, libertação do Egito e celebração no deserto. Repita aí para o teu irmão.
A Páscoa do Novo Testamento é a passagem da morte para a vida, onde o cordeiro morto foi Jesus Cristo. Hebreus 9:27 diz: assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para aqueles que o esperam para a salvação. A Páscoa significa isso. No Novo Testamento, 1 Pedro 1,19 diz: mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem mácula, ou sem defeito algum. Levítico 17:11 diz: a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem a propiciação de todos vocês. Ou seja, quem garante a nossa passagem aos céus, quem garante nos tirar do Egito é Jesus Cristo. Por causa de quê? Por causa do seu sangue. É o sangue de Jesus que te garante a vitória. É o sangue do Cordeiro chamado Jesus que te garante a vitória plena. Hebreus capítulo de número 2, verso 3 está dizendo: como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, esta salvação de alguém que se colocou na brecha para trazer para mim e para você o direito de vida eterna. Antes que Deus veja em mim e em você as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas falhas, no ponto de vista de Deus, todos nós somos aceitáveis, presta atenção, pelo sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para nós, para você, que anda pecando deliberadamente, mesmo sendo crente, este pecado é o pecado da iniquidade. Iniquidade é o pecado de quem conhece a verdade e pratica a mentira. Quando Deus olha para você, olha para mim, nós somos aceitáveis diante de Deus por intermédio do sangue. Quando Deus olha para nós, Deus vê a propiciação do Cordeiro de Deus, que João diz lá em Mateus, que tira o pecado do mundo. Quando Deus olha para nós, Deus vê o sangue vertido no Calvário. E Deus, olhando para o sangue, nós somos aceitáveis diante dele. Não é porque somos bons, não é porque você é de oração, não é porque você prega bonito, não é porque você é pastor, evangelista, missionário, bispo, não é isso. É por causa do sangue. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí na sua casa. Sabe por causa de quê? Por causa do sangue. Deus olha para nós e vê o sangue. E pelo sangue nós não somos destruídos. Quando a Bíblia diz que Ele é a propiciação, Ele é a cobertura, Ele é a tampa. E se tira a tampa, e se tira a cobertura, todos nós estávamos perdidos. Porque Romanos 6:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isaías 59:1 diz que os ouvidos dele não estão gravados, que as mãos não estão encolhidas, mas o que faz separação entre o homem e Deus é uma barreira que se chama pecado. É por isso que Romanos 3:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuito entre aspas. Gratuito entre aspas. Se nós não entendermos esse gratuito, nós vamos elevar o evangelho de qualquer jeito. Gratuito. Alguém se despir da sua glória? Alguém sentir dor de homem? Alguém levar chicotadas, chibatadas com asa rock?
alguém ser cuspido na cara, alguém carregar a cruz pesada. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras somos sarados. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Gratuito, entre aspas, alguém pagou o preço. E este que pagou o preço, pagou porque te ama. Pagou porque quer ver você bem. Pagou porque quer ver você salvo. E nós temos que valorizar esse preço. Porque havia uma cédula contra nós, mas ele cravou na cruz. E por isso, Paulo diz em Romanos 8,37, em Cristo eu sou muito mais do que vencedor. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda esse gratuito. 2 Timóteo 2,5 está dizendo, só há um Deus mediador entre os homens, Jesus Cristo. Não há mais nada entre Deus e os homens, só Jesus. É por isso que ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só há o mediador. Não adianta riqueza. Não adianta deuses pagãos, não adianta oferenda, não adianta sangue de bode. Tem que se curvar diante deste poderoso nome, o nome de Jesus, que Paulo diz, sobre este nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. Somos salvos por Ele, por meio da graça provida pela fé. Efésios 2, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de nenhum homem, para que eles não se gloriem por ela. Você entende isso? Que alguém pagou o preço por você, não é para ver você derrotado, mas é para ver você vencedor. Você entende isso? Você entende que essa é a nossa Páscoa? Tito 2,11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Que graça é essa? Oh glória! Que graça é essa? João 3,16, lá está a graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, os homens, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é a graça de Deus. E eu vejo na Páscoa do Novo Testamento 3 pontos principais. Eu vou terminar. A Páscoa da Nova Aliança. Eu vejo um cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vejo o sangue que purifica de todo o pecado. E eu vejo a vida, porque o sangue é vida. Dentro do paradoxo da salvação, Lucas 19:10 diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar todos os que se haviam perdido. João 8:32 diz que a Páscoa, além de ser salvação, é libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A Páscoa é vida nova. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo. Queridos, o tempo está resumido, mas eu quero dizer para você que o cordeiro que tira o pecado do mundo
continua de braços abertos, com as mãos estendidas. E ele disse, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele continua convidando você, ele está chamando a todos. Esta é a nossa Páscoa. Quando o povo sai do Egito, a morte entra no Egito, e o povo está preparado, cajado na mão, sandália nos pés, o cinturão. O povo está preparado, porque o povo sabia a hora que a morte ia entrar, mas você não sabe a hora que a morte vai chegar. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar. E Amós 4,12 diz, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Eu quero concluir dizendo, celebrem a Páscoa, celebrem a vida, celebrem a família, celebrem o amor. Mas acima de tudo isso, não esqueça que a tua Páscoa é Jesus Cristo. Que as palmas louvam o nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade. Tenha uma excelente semana, todos os irmãos, todos os obreiros, todos os pastores, em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai.